lembrei de um assunto que antes de eu entrar na Inovar eu não entendia a exclusividade, né? Então, não entendia por que talvez no município alguém daria exclusividade para uma imobiliária, né? E principalmente a Inovar, que eu acho que é caracterizada por essas exclusividades de empreendimentos grandes. Eu não entendia realmente por que isso acontecia. E quando eu cheguei aqui que eu fui realmente confiar que a exclusividade é hoje talvez o que mais dá resultado dentro da Inovar. Por quê? O nosso corretor ele consegue focar num empreendimento ou num imóvel, consegue trabalhar nas redes sociais, consegue pensar toda a carteira de clientes que ele vai gerando, porque negócio imobiliário, ninguém compra uma casa da noite pro dia. Ah, acordei, hoje eu vou comprar um imóvel. Então ele vai puxando com o corretor dele, né, de confiança, vai entendendo o que ele realmente quer, o cliente quer. E quando entrar uma exclusividade, esse corretor consegue com segurança, tranquilidade trabalhar o imóvel. Tem um dado que a gente não conversou ainda, mas tem um empreendimento que tinha sido lançado antes de gerar exclusividade para nós. Ele tinha lançado há mais de um ano. Antes dessa exclusividade, ele vendeu realmente 21 apartamentos nesse período. A maioria desses apartamentos, desses 21, já era Já era nós vendido por nós, né? que tínhamos vendido. E fazem 6 meses que a gente ganhou a exclusividade desse empreendimento. E eu vou surpreender que em 6 meses a gente fez o mesmo número que havia feito todo mundo junto, né? A maioria nós. Todo mundo junto fez o mesmo número em 6 meses agora do que tinha feito em um ano e Maior, alguma né, coisa. Guto? Eu acho que deu 20, Não, deu 21 para 21. 21 para 21. 21 para 21, bem certinho. Só que em menos da metade do tempo. Eu gostaria de ver, assim, quando é que isso apareceu? Quando que essa ideia para Teutônia foi gerada e que tu falasse um pouco desse resultado, se é a mesma coisa que eu vejo dessa questão da segurança, da tranquilidade do corretor e da vontade dele de abraçar aquela pessoa que deu a exclusividade para nós, que acreditou no nosso trabalho, né? Eu acho que desse empreendimento, né, a gente já foi vendido mais do que 60% do empreendimento e a gente tem exclusividade e eu gosto de falar dos outros também, né? Hoje a gente tem exclusividade em 3 empreendimentos da cidade, aonde todos são sucessos de venda. A gente não tem nenhum empreendimento que a gente tem exclusividade que o construtor está nos cobrando, né? Então, passa a bola por outro lado, eu sempre falo, né? Que hoje as construtoras estão nos buscando para fazer exclusividade com nós, né? Por saber dos resultados, né? Então, a gente tem um dos empreendimentos que foi vendido 85% do empreendimento em menos de um ano, né, Guto? Então, e essa construtora é um exemplo que eles nos procuraram. Eu nem sabia do lançamento, né? E eles vieram me mostrar o projeto. E aí, no final, falaram, mas só tem uma coisa, né, Denner? Eu quero que vocês vendam. Somente vocês vendam, né? Por saber de outros resultados que a gente já tinha. Eu sempre acreditei, Guto, que quando a gente foca, quando a gente conhece um produto de verdade, a gente vai conseguir vender ele com mais propriedade, a gente vai conseguir pensar no cliente que faz sentido para aquele imóvel, né? E não somente o cliente achar que aquele imóvel faz sentido para ele. Então, hoje, para tu conhecer de fato o imóvel e pensar estrategicamente o imóvel, tu precisa tirar um tempo. Tu precisa dedicar tempo para conhecer a planta, conhecer o memorial descritivo, né? Tu ser próximo do construtor, tu ir para a obra de fato, né? Tu saber da história do construtor também. Por que o construtor vai construir naquele terreno, ou aquele prédio, ou nomeou, né? Deu aquele nome para o empreendimento. Então, tu precisa saber mais do que simplesmente olhar um catálogo e olhar uma tabela de preços, né?
E era isso que a gente já fazia na maioria dos empreendimentos sem ter exclusividade. A gente, de fato, estudava o empreendimento, a gente tinha uma relação próxima com o construtor, mas a gente não tinha exclusividade. E trazendo assim a nossa primeira exclusividade assim mais marcante, que é um empreendimento maior, também tinha sido feito o lançamento desse empreendimento aqui em Teutônia. Tinha se passado talvez em torno de uns 6 meses e só tinha sido feito uns 5 vendas desse empreendimento. E as 5 vendas tinha sido a gente que vendeu. Uhum. E foi aí que eu chamei, então, a construtora e mostrei, ó, tu tem X unidades, em X tempo, anunciando com todas as imobiliárias, foi vendido tantos imóveis, e esses imóveis todos foi a gente que vendeu. Então, se tu me deixar exclusivo, eu vou focar mais energia e vou conseguir dar mais resultado para ti. Confesso que no primeiro momento o construtor ficou meio desconfiado, né? Sim. Porque aqui em Teutônia não se tinha esse costume de deixar exclusivo, né? Então seria para ele também algo diferente, né? Então foi uma negociação entre a imobiliária e ele mais prolongada, Sim. né? Negociação nossa. Uhum. Né, de como seria, e a gente sentou e a gente discutiu termos, né? Até que, de fato, a gente concretizou essa exclusividade, né? E interessante que quando passou um ano dessa exclusividade, foi renovado, né? E quando se renova uma exclusividade depois de um ano, é sinal que teve resultado, né? E a gente conseguiu vender em um ano um total, até agora, de mais de 75% do prédio, né? Então, para Teutônia, que não se tinha muito costume... Pois é, não se tinha... A questão de comprar na planta era um mito, né? Não acontecia muito. Eu né? recordo que quando eu iniciei, há 11 anos atrás, para começar, que eram poucos prédios em construção já, né? Por aí. Mas se falava que Teutônia nunca se venderia na planta, né? Então já é algo que a gente já vem construindo desde lá do início, né? Então de estar próximo da construtora, de fazer o construtor acreditar que ele pode construir, que nós vamos conseguir vender na planta e agora, de fato, a gente mostrar que realmente a gente consegue, né? Então, com esses 3 empreendimentos, eu hoje posso falar com propriedade que os construtores estão pensando em construir mais do que um prédio de vez, porque eles estão conseguindo vender na planta. Então, também isso vai trazer um fluxo, né? E vai entrar para dentro da obra dele, onde deixa ele mais tranquilo, né? Desenvolver a cidade também, que faz parte da nossa missão. Então, a mudança de cultura que a Inovar conseguiu também auxiliar a acontecer, vai trazer oportunidades no médio prazo. Porque nós temos quantos empreendimentos para entregar até 2029? Um número que com certeza nunca existiu dentro de Teutônia. Então, essa mudança cultural vai fazer com que a cidade consiga se desenvolver mais. Exato. E precisa, né, Guto? Desde o início da Inovar, com certeza, eu tenho essa visão e já conversava com os nossos parceiros de negócio, construtores, e com os nossos clientes investidores, que falta imóvel para venda em Teutônia, né? Então, que poderia ter mais construtoras construindo, né? Mais prédios, mais outros tipos de empreendimentos, loteamentos, né? E ano passado, quando a gente se repara ali com a questão das enchentes, né? A gente concretiza isso, né? Porque foi alugado e foi vendido naquele mês de maio e junho um grande número de imóveis e a gente sentiu falta, né? Faltou imóveis, né? Então, se tivesse mais imóveis prontos, mais imóveis para venda, mais imóveis para alocação,
teria se vendido e teria se alugado mais.